Pedro Raul, o galã Pedro Raul, o artilheiro Cano, galã. O galã. Você prefere um jogador bonito ou um goleador? Aí, é um ou outro. Não. Os dois? Não. Os dois. Se você tiver beleza ou gol? Outro. E aí? Aí gol, né? Gol, Pedro Raul é bonito. Gol e quero gol bonito. Mas se não for bonito, não tem problema, porque Dadá Maravilha já dizia, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Certo, professor? Feio é quem não faz gol. Exatamente. E o Pedro Raul faz gol? Já fez 2, por enquanto. Quando faz gol, fica mais bonito ainda. É isso aí, professor. Aos olhos do vizinho do Breno. Fluminense de Herman Cano e Vasco de Pedro Raul se enfrentam no Campeonato Carioca neste domingo. O Fluminense tem 61,9% de aproveitamento, com 4 vitórias, um empate e 2 derrotas em 7 jogos. E o Vasco, um aproveitamento aí próximo, semelhante, 61,1%. 3 vitórias, uma vitória a menos, mas tem um jogo a menos. Olha aí, 3, 2 e 1. 2 empates e uma derrota. O Fluminense é o terceiro colocado, o Vasco o sexto. Mas, repito, o Vasco tem um jogo a menos. Que é contra o Botafogo. Contra o Botafogo, esse jogo. O Vasco, com o jogo a menos, fez mais gol, hein? Né? E aí, professor? Tem 5 em um jogo só, né? 11 contra 8. Presente. O Cano hoje para o Fluminense tem um peso maior nessa contabilidade toda aí. Basta a gente ver que no período do jejum do Cano, secaram também os gols do Flu, né? E esses gols voltaram agora todos de uma vez. O Pedro Raul ainda está lá se adaptando, participando, fazendo seus primeiros gols, dando suas primeiras assistências também. Sim. Que é importante. Claro. Né? Mas eu sinto o Cano hoje mais pesado para o sucesso do Fluminense do que o Pedro Raul para o Vasco. Ah, sim. É outro estágio de trabalho de time, né? Isso tem de entrar na conta também. E esses 3 gols do Cano contra o Audax foram os 3 primeiros gols do Cano no ano. Não é que ele fez 3 gols em um jogo, ele não tinha feito gol nenhum até então. Né? E o Fluminense faz uma boa campanha, mas teve uma atuação ruim contra o Volta Redonda. Aí vence o Audax com 3 gols do seu centroavante, do seu artilheiro. E certamente aí muda a conversa, muda o ambiente, muda a maneira que se observa o time do Fluminense nessa altura do campeonato. E acho que o jogo para o Vasco é muito importante para a gente ter um parâmetro mais real do nível do time hoje. Sim. O Vasco perdeu do Volta Redonda jogando mal em Cariacica, aí atropelou o Resende, ganhou facilmente do Nova Iguaçu, mas nenhum deles, mesmo Volta Redonda que faz um grande campeonato, não se compara ao Fluminense. Prates, o Cano não tinha feito gols na estreia do Flu? O Cano? Ali no começo? Eu acho que no começo do campeonato ele tinha feito gols depois. Antes dos gols contra o Audax? Eu acho que foi um que no primeiro jogo que o juiz deu gol contra, porque a bola desviou no zagueiro, não foi esse? Mas foram 2 gols, né? Teve um jogo que ele tinha feito 2 gols. De qualquer forma, a retomada dele foi fundamental. Os trabalhos do Fernando Diniz precisam muito desses caras para fazerem a diferença. No São Paulo era isso, ele ajuda demais. Muito, muito, muito. Mas peraí, professor, os trabalhos de qualquer técnico. Sim. Você tem que ter um cara para fazer gol. Sim, mas claro. A gente pensa aqui, Abel, em um time que cria muito. Quando você cria muito alguém, como um finalizador como o Cano, você ajuda demais. Tem que ter o escoadouro. Muitos jogos, O escoadouro. Tem time que não cria o número de chances volume que o Fluminense todo cria. que nos fascina tanto a minha orelha. E naquele São Paulo, era o menino Brenner. Sim. Tava fazendo gol. Mas aí venderam no meio do campeonato e depois põe a culpa só no Fernando Diniz. Você viu no que deu. Põe a culpa só no Fernando Diniz. Esses antidinizistas. Mas os 2 times têm propostas de serem propositivos. Então a gente espera um bom jogo, porque o Barbieri tem montado um Vasco que quer jogar com a bola no pé, enquanto a gente já sabe que essa é uma característica inata do time do Fernando Diniz. Opa, então como é que vai ficar? 50% a 50%? Não, mas quem vai conseguir? Acho que está em outro nível já, né? Em relação ao entendimento de trabalho também. Isso tem que entrar na conta. Tem um tempo maior. Antes do jogo começar, mas se a gente imagina o Fluminense mais com a bola, né? O desempenho no Campeonato Carioca, as equipes estão oscilando, porque é começo de trabalho, mesmo o Diniz precisa readaptar algumas coisas, mas nos melhores momentos de cada equipe no campeonato, jogo do Fluminense contra o Audax, os jogos do Vasco contra a Resende e Nova Iguaçu, eu vejo que o Vasco jogou mais bola que o Fluminense. E é até surpreendente ser uma remontagem total. Tá dando favoritismo ao Vasco. Espera aí que ele vai concluir. Vai lá. Porém... Sempre tem um porém. Porém, o time do Fluminense é melhor, tem jogadores melhores que o do Vasco e tem um treinador que está há mais tempo, já está consolidado, já sabe melhor como usar os seus jogadores. Então, por isso, eu dou, e até
por um Ficar contexto... no muro, tô sentindo. Não, um contexto, eu dou uma vantagem para o Fluminense. Há uma, não digo nem obrigação, Favoritismo. um peso de vitória maior sobre o Fernando Diniz do que sobre o Barbieri. É claro que o torcedor do Vasco... Olha... Não, sempre... Concordo. Cara, Você não- técnico do Vasco não tem peso de vitória Não no tem, clássico? claro Mas que o tem, Fernando, sempre vai ter. o Fernando Diniz tem uma pressão maior. Por estar mais tempo, né? Tá mais tempo, o torcedor Verdade. do Fluminense espera mais nessa O temporada. Diniz já perdeu um, né? Espera já um perdeu salto. um clássico. Em relação ao Barbieri, o que vai contar muito é o desempenho. Como o Vasco consegue ser competitivo contra um time que foi bem na Série A, que chegou à semifinal da Copa do Brasil, que está em um outro patamar em relação ao Vasco. O Vasco está sendo totalmente remontado. É uma remodelação. Tomara que Fluminense, não. seja assim, viu, Breler? Tomara que seja assim, que seja analisado só o desempenho. Normalmente não é. Não, mas Se perder, jogou bem, não interessa. Mas para o Vasco, nesse estágio, uma que ser. boa atuação no Clássico será valorizada. Independentemente. Se o Vasco jogar, pressionar o Fluminense, mesmo que perca, o torcedor vai entender, opa, a gente mediu forças contra um adversário mais forte e o time respondeu. Então já é um bom indício. Precisa disso nesse momento. Já o Fernando Diniz, só uma boa atuação não vai bastar. O torcedor quer ver uma vitória convincente que o Fluminense até agora está devendo na temporada. O Vasco Sabe que tem eu menos ia passar a perder, né? palavra pro Prats, nem vou, porque tudo que o Breler falou, ele só ficou assim. Eu quero assinar embaixo, concordo. Assinou com ele. embaixo. Então, Não, eu tenho é a o mesma seguinte, visão. deixa o Vai com o professor relator. falar, vai. Fala aí, Tenho a professor. mesma visão. Não, do Pedro. eu ia dizer que o Fluminense tem mais a perder, né? Porque é o primeiro clássico desse novo Vasco. Então o mundo não vai cair por causa disso. Uma boa atuação, a vida para o Vasco vai continuar. O Fluminense já está um pouco mais. Aquela derrota para o Botafogo foi bastante marcante. Foi. Teve a questão do pênalti. Foi mesmo. Teve o ânimo que o Botafogo ganhou a partir daquele pênalti. No Rio de Janeiro também, e é por isso que a Roberta Barroso está aqui para trazer para a gente informações do Fluminense, que joga contra o Vasco da Gama. Bom dia, Roberta. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Bom dia para você, Mari, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, também para o fã de esporte. Exatamente, domingo tem clássico no Maracanã, Fluminense e Vasco. O Fluminense que já disputou um clássico nessa temporada, perdeu para o Botafogo. Foi até naquela sequência complicada do Campeonato Carioca, em que empatou com o Boa Vista, perdeu para o Botafogo, depois para o Volta Redonda, mas vem de vitória por 3-0 nesse último jogo, diante do Audax, né? 3 gols, inclusive, do Germán Cano, que desencantou. Já do outro lado, o Vasco da Gama tem esse primeiro grande teste na temporada no Campeonato Carioca. É o primeiro clássico do time do técnico Maurício Barbieri, que ainda está entrosando aos poucos esse elenco do Vasco da Gama. Vem de 2 vitórias seguidas, uma por goleada contra o Resende, venceu o Nova Iguaçu também na última rodada, mas é um time que vai se entrosando aos poucos. Então fica a expectativa aí para esse clássico. Os dois clubes têm problemas para essa partida. O Fluminense tem um problema na zaga, o Manuel machucou o joelho, está fora, e fica a expectativa quem vai atuar, então, ao lado de Nino na zaga, David Braz ou Vitor Mendes. Do outro lado, o Vasco tem problemas, o Robson segue fora e o Figueiredo também. Os dois têm lesões na coxa. Eles já desfalcaram também a equipe no último jogo. Quem volta de suspensão nessa partida é o volante Rodrigo. Fica a expectativa se o Barbieri vai colocar o Rodrigo em campo ou vai seguir com o De Luca. Outra expectativa é no gol do Vasco da Gama também. Isso porque o Léo Jardim foi titular na última partida contra o Nova Iguaçu, mas o Ivan vinha atuando ali no gol. Então vai ser uma disputa boa. Inclusive o técnico Maurício Barbieri vai falar na parte da tarde. Claro que a gente vai perguntar para ele sobre essa disputa no gol vascaíno, inclusive para esse clássico de domingo. E no Fluminense, só para a gente completar também, o volante André volta após cumprir suspensão. Teve aí uma certa rivalidade já antes desse clássico em relação aos ingressos disponíveis, porque o Fluminense é o mandante da partida, colocou uma carga de 50 mil ingressos. O Vasco não gostou disso. Isso que o Fluminense é o mandante, então tem o direito de escolher, e aí foi de acordo com a demanda mesmo, mas o Vasco reclamou e o Fluminense colocou mais 10 mil ingressos, então, para esse clássico domingo no Maracanã, que promete ser bem interessante. O Fluminense do técnico Fernando Diniz, o Vasco do treinador Maurício Barbieri, 2 treinadores que buscam o jogo ofensivo. Bruno, Mário, volto com vocês. Ó, Beto, e a gente vai